Como os irmãos sabem, nós fazemos exposições sequenciais na primeira de Timóteo, bem como em textos do Antigo Testamento. Hoje, nós daremos continuidade à série lá de 1 Timóteo. Eu peço que você abra, então, no capítulo 6 de 1 Timóteo, faremos a exposição dos versículos 3 a 10. Primeira de Paulo a Timóteo, capítulo 6, os versículos 3 a 10. Primeira de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos 3 a 10, eis que nos diz a palavra de Deus. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Vamos orar, queridos, pedindo ao Senhor sabedoria e clareza na compreensão da palavra dele. Senhor bendito, agora que nós nos pomos diante da tua palavra para entendê-la e aplicá-la à nossa vida, pedimos a ação graciosa do teu Santo Espírito, trazendo clareza na exposição e na nossa compreensão, e nos ajuda também, Senhor, a aplicarmos as verdades expostas aqui nesse texto para a nossa vida. E depois dessa exposição, o nosso coração possa estar ainda mais no lugar certo, servir o único e verdadeiro Deus, aquele que é dono da prata e do ouro, nos conforma a Ti por meio dessa exposição. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Queridos, algo muito comum no evangelicalismo brasileiro atual é a presença de pseudos pastores, bispos, apóstolos que pregam a teologia da prosperidade. Eles são conhecidos pelos seus grandes impérios financeiros e pela pregação deles, que via de regra é sempre voltada para tratar sobre prosperidade financeira. Esses homens cativam a mente de pessoas incautas, que amam a ideia de que Deus lhe fará próspero financeiramente. Obviamente, a doutrina desses homens é completamente diferente daquilo que nos foi legado pelo Senhor Jesus Cristo. Eles ensinam uma espécie de evangelho conveniente a eles, mas que não reflete a doutrina bíblica. No nosso texto de hoje, vemos Paulo combatendo os falsos mestres, desmascarando eles, afirmando que no final das contas, o que esses homens querem, no final das contas, é ganhar o dinheiro das pessoas que eles estão enganando. O objetivo desse texto é mostrar o perigo de associar a vida com Deus com a prosperidade financeira. E é diante disso que veremos na exposição de hoje o seguinte tema: o lucro do contentamento. No trecho que temos diante de nós da primeira carta de Paulo a Timóteo, Paulo aqui volta a falar a respeito dos falsos profetas e dá novas orientações a Timóteo a respeito desses homens. Já vimos aqui nessa carta que Paulo tinha dado várias instruções a Timóteo a respeito dos falsos mestres que haviam se infiltrado naquela cidade, na cidade de Éfeso. Aliás, uma das missões que Paulo deu a Timóteo, ali na cidade de Éfeso, era de confrontar esses falsos mestres e confrontar o ensino deles, esclarecendo a verdade do evangelho e dizer que eles estavam errados. Essa heresia lá em Éfeso era uma combinação, como nós já vimos, de um legalismo judaico, um gnosticismo pagão, uma mistura perniciosa e perigosa
que estava sendo espalhada pela igreja. E era preciso, então, que esse servo de Deus, Timóteo, um jovem pastor, tomasse medidas para combater esse falso ensino no meio das igrejas de Éfeso. Já, de fato, havia membros da igreja de Éfeso que estavam contaminados pelas ideias desses homens, particularmente as mulheres, o que explica a atenção especial que Paulo dá às irmãs em Cristo na primeira parte dessa carta. Tem várias passagens em que ele se dirige diretamente a elas, regulando o comportamento delas, e exatamente porque havia essa influência no meio da classe feminina da igreja de Éfeso. Agora, já chegando no finalzinho da carta, Paulo volta a alertar Timóteo sobre o perigo desses falsos mestres e coloca algumas instruções sobre como Timóteo deveria lidar com eles. Particularmente, Timóteo deveria identificar os falsos mestres, juntamente com os presbíteros da igreja de Éfeso, e tomar algumas medidas, e é o que nós vemos aqui no nosso texto. O nosso texto pode ser dividido basicamente em 4 partes. Primeira parte, versículo 3, onde Paulo dispõe as características sobre a doutrina dos falsos mestres. Segunda parte, os versículos 4 e 5, onde Paulo mostra as características sobre o caráter desses falsos mestres. Então, a primeira parte é a doutrina deles, agora na segunda parte é o caráter deles. A terceira parte, os versículos 6 a 8, o lucro proporcionado pelo contentamento. E a quarta e última parte, os versículos 9 a 10, Paulo descreve os perigos dos que querem ficar ricos. Vejamos então a primeira parte do texto, onde Paulo coloca pelo menos 3 características da doutrina dos falsos mestres, pelas quais Timóteo deveria identificar eles e tomar as medidas que fossem necessárias para prevenir o falso ensino deles, a disseminação do falso ensino deles. Vejamos então a primeira parte do nosso texto, versículo 3, as 3 características sobre a doutrina dos falsos mestres. Primeiro, eles ensinavam uma doutrina diferente da doutrina apostólica, como a gente vê no início do versículo 3. Se alguém ensina outra doutrina. Meus queridos, por mais que as pessoas não gostem da palavra doutrina, parece que isso engessa a igreja, amarra a igreja. Essa é uma palavra bíblica e usada constantemente para sumarizar e sintetizar o ensino do evangelho. O evangelho não é apenas um meio pelo qual nos reconciliamos com Deus mediante Jesus Cristo. O evangelho também é uma doutrina. A igreja em Atos dos Apóstolos permanecia firme na doutrina dos apóstolos. O evangelho tem uma série de proposições, de ensinamentos, de fatos e declarações que não são dados como sendo expressão de verdade e que requerem que, primeiro, entendamos e também que venhamos a assimilar essa verdade. Então é por isso que Paulo, com frequência, especialmente aqui nas cartas pastorais, ele se refere ao evangelho como sendo uma doutrina. O problema dos falsos mestres ali em Éfeso é que, segundo Paulo, eles estavam ensinando uma outra doutrina. Existia uma doutrina, que era a doutrina de Cristo, e o problema é que eles ensinavam uma outra doutrina diferente da que Paulo havia anunciado. E aqui, irmãos, percebam como está bem claro, uma vez que Paulo diz que esses estão ensinando uma outra doutrina, isso significa que existe uma doutrina que está certa. Doutrina não é tudo igual. Essa ideia de que todos os lugares levam aos céus, todo caminho leva para a salvação, isso é uma grande conversa. Paulo diz aqui a respeito do ensino de uma outra doutrina. E eu sei que para muita gente tudo é relativo. A verdade é relativa, o evangelho é relativo, mas não parece que essa é a opinião do apóstolo Paulo e não parece que essa é a opinião das Sagradas Escrituras. Porque Paulo claramente diz a Timóteo, tome cuidado com o pessoal que ensina uma outra doutrina. Ou seja, uma doutrina diferente daquela que foi lhe ensinada, uma doutrina que é padrão, uma doutrina que é a doutrina apostólica. E essa era a primeira marca do falso mestre. Ele ensina uma outra doutrina, que não aquela que está presente nas Sagradas Escrituras. Segundo, ainda no versículo 3, vemos a segunda característica dos falsos mestres. O texto nos diz que o falso mestre é reconhecido pelo fato de que ele não concorda com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo. Ele diz ainda, e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. As sãs palavras do Senhor Jesus Cristo pode significar tanto as palavras verdadeiras,
que o Senhor Jesus Cristo proferiu, como as palavras verdadeiras a respeito da pessoa de Cristo. E aqui eu creio que no contexto, o mais preciso é dizer que Paulo está se referindo às palavras verdadeiras do Senhor Jesus Cristo. A essa altura, queridos, aqui no primeiro século, já havia circulação de ditos, de registros escritos a respeito das falas do Senhor Jesus. Muito possivelmente, quando Paulo escreve essa carta para o seu filho na fé, Timóteo, o Evangelho de Marcos já havia sido produzido e já estava circulando dentro da igreja. Havia alguns fragmentos de escritos, de ditos de Jesus. E esses homens estavam ali pregando contra aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo ensinou. Eles ensinavam uma outra doutrina e que não tem nada a ver com o que o Senhor Jesus Cristo ensinou. Mas tem também uma terceira marca em relação ao ensino dos falsos mestres. É que eles não concordavam com o ensino que é segundo a piedade. Finalzinho do versículo 3 ele diz: eles não concordam com o ensino que é segundo a piedade. Aqui é outra maneira de Paulo se referir ao ensino segundo o Evangelho. Já vimos aqui nas nossas exposições que por vezes Paulo utiliza essa palavra piedade para se referir simplesmente ao Evangelho. Porque esse é o efeito do verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho produz piedade, produz uma vida com Deus, uma comunhão com Deus. Então, por isso que o evangelho e piedade são identificados aqui como termos correlatos nas cartas pastorais. Em resumo, o que Paulo está dizendo a respeito do ensino desses falsos mestres é que, primeiro, o ensino deles é uma outra doutrina, não é a doutrina bíblica. Segundo, que eles não concordam com aquilo que o Senhor Jesus Cristo ensina. E terceiro, que não é uma doutrina que produz piedade. O que eles ensinam não torna ninguém um crente verdadeiro. Na verdade, é um tanto de falatório sem fim que não serve para absolutamente nada. Sabe, conversa mole? Papo furado? É isso que Paulo está dizendo. Não produz piedade, não serve para nada. Você escuta e não presta para nada. Uma outra marca do falso mestre, pela qual Timóteo poderia, junto com os presbíteros, identificá-los e tomar providências, era quanto ao caráter. Nós vimos que primeiro Paulo fala do ensino deles. Chegamos então na segunda parte, dos versículos 4 a 5, onde mais uma vez Paulo destaca 3 características sobre o caráter dos falsos mestres. Acompanhe comigo essas 3 características do caráter deles. Primeira coisa que Paulo diz, do versículo 4, é o seguinte: é enfatuado, nada entende. O que é enfatuado, né? Em português, o que significa isso? Enfatuado é a mesma coisa que arrogante, presunçoso, orgulhoso. Sabe aquela pessoa que se sente o maioral diante daquilo que ensina? Pessoa muito vaidosa. E, via de regra, esses teólogos da prosperidade, eles são muito vaidosos. Eles não conseguem ser confrontados, eles pensam que tem que ser ouvidos e pronto, e acabou. E Paulo diz, nada entende. Esses caras estão falando um bando de bobeira. Eles não conhecem nem a Bíblia. Estão em alguma igreja, pseudo-igreja, são chamados de pastores, apóstolos, bispos, evangelistas, e esses homens não sabem nada de Bíblia. Na verdade, muitos deles nunca nem leram a Bíblia. Pergunta para alguns deles, você já leu a Bíblia toda? Dificilmente. Você acha que é só entre a gente que acontece isso? Na liderança, esses falsos mestres fazem isso. E esse era um traço dos mestres lá em Éfeso, que se apresentavam como doutores da lei, conhecedores de fábulas, mitos judaicos, ostentando conhecimento. E Paulo diz, papo furado, eles não entendem nada. A segunda coisa em relação ao caráter desses homens é que eles têm mania por questões de contendas e palavras. Vejam, ainda no versículo 4. Mas, a adversativa, tem mania por questões e contendas de palavras. Na nossa tradução, isso não é tão forte, mas na língua grega, essa expressão é muito intensa, essa palavra aqui, mania, né? No grego ela é muito forte. É como se ele dissesse, eles são maníacos por contendas de palavras. Eles vivem para isso. Eles vivem para debater, para discutir a respeito da doutrina deles. Meus irmãos, não é que nós não possamos levantar questões, não possamos discutir, buscando alcançar um conhecimento maior da verdade. Mas o que Paulo está dizendo é que esses falsos mestres são caracterizados pela mania que eles têm por polêmica, discussão e provocação. Eles aparecem na mídia só para bater boca, só para brigar. E o resultado disso, dessa mania por contendas, desse orgulho, é o que está ali na continuação do versículo 4,
na parte final, e no início do versículo 5, Paulo diz que de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações, que são discursos, altercações sem fim. Era isso que o caráter desses homens gerava, produzia todo tipo de sentimento nas pessoas, como desejo por briga, conflito, confusão, separação dentro da igreja, e era briga sem fim. Era isso que esses homens estavam fazendo no meio da igreja. Então, irmãos, pense muito bem antes de discutir com uma pessoa que tem mania por polêmica. Porque, na verdade, a pessoa gosta disso. E quanto mais você entrar na polêmica, na discussão, mais ela vai querer participar daquilo. Já viu aquela história que a pessoa diz, olha, dou um boi para não entrar na briga, mas uma boiada para não sair dela? É gente que gosta de brigar. A pessoa quer brigar o tempo todo. E então, por isso que a Bíblia diz que a melhor coisa é não responder ao tolo segundo a sua tolice. Provérbios 26:5. É melhor deixar a pessoa falando sozinha mesmo. Sabe aquele tipo de gente que bate na porta da sua casa e que quer dizer que Jesus não é Deus? E quer ensinar um bocado de doutrina falsa? E eles ficam ali horas, viu? Discutindo com você. Deixa lá esse negócio. Larga de mão. A pessoa gosta de discutir aquilo ali. Elas querem, na verdade, isso. Se ela perceber que você é um crente, aí que elas querem ainda mais. Porque é um troféu para elas. Elas vão entrar nisso. Gente que gosta de briga, que tem mania por provocação e discussão, é melhor deixar essas pessoas, meus irmãos. Mas a terceira característica é que eles têm intenções impuras. Paulo diz aqui o seguinte sobre as intenções desses homens, ainda no versículo 5, na segunda parte. Por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Paulo está dizendo aqui, olha, sabe qual é o problema desses homens? É que eles têm uma mente pervertida. O que exatamente Paulo está falando aqui? Mente pervertida aqui no texto grego pode significar duas coisas. Primeiro, no sentido de torcida. É uma mente que é distorcida, né? Ou seja, é como se Paulo estivesse dizendo, gente que tem problema mental. Talvez Paulo não está sendo muito politicamente correto, né? Gente que perdeu o juízo. Poderia ser traduzido desse jeito. Ou então, pode ser uma coisa que tem a ver com uma conotação moral. É gente que já perverteu a sua mente e que foram, então, para esse embate, para essa discussão, com mais intenções. Talvez esse seja o sentido aqui. Paulo está dizendo de gente que já abandonou a fé no Senhor, já abandonou a comunhão com o Senhor, e no final das contas, o que eles querem é distorcer a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Possivelmente, o real significado, porque Paulo afirma que eles são privados da verdade, ou seja, eles não conhecem a verdade do Senhor Jesus Cristo, eles estão ali arrogantes com tanto de falatório, e que eles pensam, segundo Paulo, que a piedade é fonte de lucro. Aqui nesse ponto, Paulo começa a desvendar o coração desses falsos mestres. O que esses homens querem no final das contas? Dinheiro. Eles acham que a piedade é fonte, eles acham que o evangelho é fonte de lucro. Meus queridos, você sabe por que tem tanto falso mestre nas igrejas? Tanto falso pastor? É porque muita gente pensa que o evangelho é uma fonte de ganhar dinheiro. E no Brasil ainda isso é melhor. Porque aqui a gente não paga, a igreja não tributa. Então tem gente que abre igreja, se diz apóstolo, se diz pastor, se diz bispo, para lavar dinheiro. Para poder entrar na cabeça das pessoas e extorquir o máximo que elas podem. Eles querem enriquecer com o cristianismo, quando o próprio Cristo não tinha nem onde reclinar a cabeça. Eles veem no cristianismo, irmãos, um grande negócio, uma fonte de lucro, onde eles podem ficar muito ricos. Lembrando aqui que a piedade significa o evangelho. Eles acham que o evangelho é um instrumento para ganhar dinheiro. É essa a intenção do falso mestre. E era essa a intenção dos falsos mestres lá de Éfeso. Eles queriam se impor na igreja, ganhar ascendência na igreja, liderança na igreja, para daí aos poucos começar a ganhar dinheiro do pessoal. E essa é uma das características que tem acompanhado todo falso profeta na história do cristianismo. No final das contas, eles têm uma mente pervertida, são privados da verdade,
eles têm mania por discussão, ensinam uma outra doutrina, e que no final das contas o que eles querem é ganhar dinheiro. E Paulo termina essa parte aqui, ao desvendar o coração desses falsos mestres, fazendo então uma espécie de parênteses ou uma digressão, uma reflexão sobre essa questão do lucro com o evangelho. E é o que nós encontramos aqui nos versículos 6 a 8, onde Paulo mostra qual é o lucro proporcionado pelo contentamento. Então essa é a terceira parte da nossa exposição, o lucro proporcionado pelo contentamento. Só lembrando que aqui é uma digressão, tá? Paulo está falando que o que esses homens querem ganhar dinheiro, e aí então nessa terceira parte Paulo diz: qual é o perigo da pessoa que só pensa em dinheiro? Então Paulo mais uma vez apresenta 3 lições. Acompanhe comigo. Primeiro ponto, né? Onde falou da doutrina desses homens, são 3 lições. Quando ele fala a respeito do caráter desses homens, foram 3 lições. E agora também, quando Paulo fala sobre o lucro do contentamento, mais uma vez ele apresenta 3 lições. A primeira lição é que, de fato, o evangelho é grande fonte de lucro com o contentamento. Paulo diz no versículo 6, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. O que ele quer dizer aqui, o que ele estava falando aqui no versículo anterior, é que esse pessoal pensa que o evangelho é uma forma de ganhar dinheiro e que agora, então, o que eles querem é esse dinheiro e esquecem o contentamento, o lucro que o evangelho dá. O único lucro verdadeiro que o evangelho traz é o lucro do contentamento. É verdade, diz o apóstolo Paulo, que existe um lucro no evangelho, mas o lucro é que mesmo que eu não tenha muito dinheiro, eu vou estar contente com aquilo que Deus me dá. É isso que o evangelho me ensina. Grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Meu irmão, você vai ter um grande lucro com o evangelho. Você vai ganhar algo grandioso e maravilhoso. Você vai ficar feliz mesmo que você não tenha muito dinheiro. É isso que Paulo está dizendo. Você vai se contentar com aquilo que Deus lhe dá. Essa é a mensagem do evangelho. E aí, a terceira lição, já no versículo 7, Paulo argumenta, e o argumento de Paulo é algo muito duro, e que nós esquecemos disso constantemente. Paulo diz: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Veja como Paulo é bem direto aqui, meus irmãos. Paulo disse: você não trouxe absolutamente nada desse mundo. Você, quando nasceu, mal tinha cabelo. Essa é a verdade. Você nasceu sem nada. E adivinha o que você vai levar quando você morrer? Dentro do seu caixão, não vai caber nada, meu irmão. Não fica nada. Sabe os anos que você teve para ganhar dinheiro? Às vezes você vai deixar para os filhos brigarem. O dinheiro que você guarda, você não, vou guardar esse dinheiro aqui. E dinheiro, já dizia o poeta brasileiro, disse que quando dinheiro na mão é vendaval e que irmão até desconhece irmão. E é assim mesmo. Quantos casos chegam num conselho da igreja pedindo para que o pastor, para que o conselho venha intervir para que a família resolva o problema do espólio da família? Nunca viram isso? Porque o irmão está brigando com o irmão. O pai morre e a mãe fica desassistida porque o filho quer o dinheiro do pai, aquilo que o pai deixou. E meu irmão, esse dinheiro todo que você está guardando, aproveite, meu irmão. Estou dizendo para você ser irresponsável, mas aproveite aquilo que Deus lhe dá. Você morrer, deixar o dinheiro embaixo do colchão, só vai servir para uma coisa, para os outros brigarem. Para os outros brigarem. Então Paulo está dizendo, você veio sem nada e você vai voltar sem nada. E então, qual é a conclusão que o apóstolo Paulo tira? A terceira lição aqui. Se quando eu nasci eu não tinha nada e quando eu morrer eu não vou levar nada, e aí no versículo 8 Paulo diz, tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Meus queridos, nós tantas vezes perdemos o prumo com o trabalho, com tanto que a gente quer dinheiro. E o que acontece é que nós esquecemos a viver contentes com aquilo que Deus nos dá hoje. Nós esperamos tanto no momento em que nós vamos ganhar mais dinheiro, quando o salário vai aumentar, quando as coisas vão melhorar, que a gente esquece de agradecer a Deus por aquilo que Ele nos dá hoje.
Eu tenho certeza, pelo menos a minha perspectiva aqui, que não tem ninguém passando fome aqui. E Deus é aquele que dá tanto riqueza para uns, como dá o suficiente para os outros. Por isso que Paulo diz, meus irmãos, estejam contentes em toda e em qualquer situação. Se você tiver aqui nessa vida o pão de cada dia, como você pagar a sua água, a sua luz, uma roupa decente, fique feliz com isso. Você tem motivo a agradecer ao Senhor. Esse é o contentamento que o Evangelho dá. Você quer ter lucro? Deixa eu lhe dizer, um lucro que o Evangelho dá. O lucro de você nunca estar descontente com aquilo que Deus lhe dá. Esse é o grande lucro que a gente tem que buscar. Estar feliz em toda e qualquer situação. Não apenas no que diz respeito ao dia bom, ao dia ruim, mas também na condição financeira que muitas vezes Deus nos dá. Isso não significa que eu não posso buscar uma condição financeira melhor. Isso não significa que eu não possa guardar um pouco daquilo que Deus me dá para uma necessidade. Pandemia veio aí, né? Quanta gente que precisou usar do fundo de reserva? Muita gente. Até eu precisei. Entendeu? Então não há problema em guardar o dinheiro. Mas o problema é quando a gente bota o coração nisso. A sua segurança, meu irmão, não está nos anos que você trabalhou e no dinheiro que você guardou. A sua segurança não está na casinha que você comprou. A sua segurança não está no carro que você comprou. A sua segurança é uma pessoa, é que é Cristo. E se aquilo que traz paz para o seu coração é dinheiro, você não está servindo a Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo, que a gente não pode, já disse que nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos as riquezas. Ou a nossa confiança é o dinheiro, ou a nossa confiança é Jesus Cristo. E a nossa confiança é Jesus, unicamente. O dinheiro é bênção. E é para ser usado para a glória de Cristo, para o bem da minha família. Não é para eu ficar brigando com os outros, sendo suvina. Porque você vai morrer, vai ficar tudo aí para os outros brigar. E às vezes você deixa para a gente que vai torrar tudo com pecado. Quantas vezes eu já vi isso? O pai crente, a vida toda. A mãe crente, a vida toda. E guardou o dinheiro. E fez poupança. O filho descrente. Torrou tudo em pecado. Em droga. No meretrício. Então, o pai financiou a queda do filho. Você consegue perceber a insensatez da forma como nós colocamos o nosso coração no dinheiro? E muitas vezes o que nós estamos fazendo é alimentando o pecado dos nossos filhos. A maior herança, o maior legado que você tem para dar para o seu filho não é uma conta bancária, não é uma casa. O maior legado que um pai deixa para um filho é ele conhecer Jesus, saber quem é o Salvador. Aquele que mesmo em meio a dias difíceis vai estar com o seu filho. E meus irmãos, quantas vezes nós ficamos felizes quando um filho é bem-sucedido profissionalmente e não choramos porque ele não é um crente em Jesus. Ele é um bom filho, ele é estudioso. Bom que estuda, né? Mas ele vai ser ainda melhor se ele for um servo de Jesus. A sua maior alegria tem que ser essa. Quantas vezes nós vemos pais que se alegram com um filho cursando uma faculdade que vai dar muito dinheiro a eles, mas que essa mesma faculdade está sendo instrumento para que esses filhos se afastem do Senhor. Não há nenhum tipo de problema na faculdade, tá? Faculdade é bênção. Crescimento intelectual é bênção. Mas qual é o preço do sucesso financeiro do seu filho? É que ele perca a alma? Você prefere seu filho rico e com a alma no inferno? Uma pobreza por toda a eternidade? Ele vai ser rico por 20 anos, 30 anos, e miserável, e angustiado o resto da eternidade por não estar com Cristo. Tendo sustento com que nos vestir, estejamos contentes, diz a palavra de Deus. Essa é uma palavra que precisa ser repetida em nossos dias, irmãos. Especialmente quando as pessoas estão tão aflitas. Hoje as pessoas têm tanta preocupação, elas ficam angustiadas em perder o que já tem e ficam angustiadas para poder ganhar mais do que tem. Já viu isso? O rico fica preocupado com duas coisas. Primeiro, em perder tudo. E segundo, porque ele tem que ganhar mais. Então não tem paz nunca. Qual é o suficiente de dinheiro? Sempre mais. Quando vai ser bom?
ganhando mais. Porque quando você ganha 1.000, você quer ganhar 2.000. Quando você ganha 2.000, você vai querer ganhar 5. Quando você ganha 5, você vai querer ganhar 10. Quando você ganha 10, você vai querer ganhar 30. E isso não vai ter limite nunca. Porque quanto mais você ganha, mais você quer ganhar. E isso mostra que o seu coração, tantas vezes, não está no Senhor, não tem um contentamento no Senhor. Depois disso, queridos, depois de falar essa verdade tão dura, né? Olha, estão vendo os falsos mestres? Esses caras só querem dinheiro. Mas deixa eu falar uma coisa aqui para você, meu filho. Você veio sem nada, você vai morrer sem nada. Então você está perdido se você for continuar vivendo assim. Tendo sustento com que se vestir, esteja contente. Agora então, nos versículos 9 e 10, Paulo volta então para o tema dele. E ele fala do grande perigo, dos riscos daqueles que querem ficar ricos. Qual é o grande problema daqueles que querem ficar ricos? Paulo fala que as pessoas que querem ficar ricas ficam sujeitas a cair em grande tentação e vão arruinar sua alma. Versículo 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Paulo está dizendo que os que querem ficar ricos, via de regra, se destroem. Não é isso? Já viu isso? Geralmente quem quer ficar muito rico, se acaba. Não é proibido buscar ter uma vida melhor, um emprego melhor. O problema é quando você faz isso a razão da sua existência. E quando isso, muitas vezes, é feito às custas do evangelho, como era o caso dos falsos mestres, que queriam ficar ricos justamente por causa da pregação, né? Do evangelho, daquilo que eles se diziam que era a pregação do evangelho deles. E então Paulo diz que a eles que querem ficar ricos, que eles caem em cilada e em tentação e cilada. Lembram-se de Tiago? Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então, quando você quer ganhar muito dinheiro, quando você é extremamente desejoso por dinheiro, seu coração vai ter uma porta desse tamanho para você ser tentado, para fazer coisa errada. E ciladas, diz Paulo. E essas ciladas são fazer negócios desonestos, sonegar imposto, fazer sociedade com gente que não presta, e você sabe que não presta, e faz sociedade com esse tipo de gente. Meus irmãos, a lista de gente, de crente, que teve a vida completamente arruinada, exatamente porque fizeram isso, porque buscaram contentamento nas coisas materiais como alvo da sua vida, é enorme. É impressionante o número de pessoas que perderam a sua alma, que caíram em tentações e ciladas, porque querem dinheiro. Nós vemos algo muito comum, são os jovens no período do vestibular, eles estão na igreja, oram, pedem o Senhor para abençoar, e quando Deus abençoa, eles viram as costas para o Senhor. Porque eles dizem, pastor, eu preciso estudar mais, eu preciso ser melhor do que o meu colega, eu preciso trabalhar de domingo a domingo, para poder ganhar mais. E essa pessoa está caindo em uma cilada, está caindo em tentação. E Paulo disse que essas pessoas estão sujeitas também a cair em muitas concupiscências insensatas, as quais afogam homens na ruína e perdição. A imagem de Paulo aqui é muito vívida. Ele está dizendo que o desejo por dinheiro é algo que toma tanto a pessoa e que destrói a pessoa, que é como se uma pessoa estivesse se afogando. Já viu uma pessoa se afogando? Ela tenta se segurar em alguma coisa e não tem no que se segurar. Ela só vai afogando. E dinheiro é o tipo de coisa que quanto mais você busca, mais você quer, e mais você vai afundando naquilo. E mais a sua alma está se afastando do Senhor Jesus Cristo. E é assim, queridos, que muitas pessoas têm a sua vida emocional destruída. A pessoa quer tanto dinheiro, e aí ela vive à base da Ritalina, de remédio, para render mais. Trabalhando um dia após o outro, virando madrugada. A pessoa abandona a sua vida espiritual. Pastor, eu não tenho tempo, você fica mandando para ler a Bíblia, eu não tenho tempo, pastor. Eu tenho que trabalhar, eu acordo cedo, vou trabalhar, chego tarde. Destrói o relacionamento do casamento.
destrói a família só pelo desejo de ficar rico. E um belo dia ela se vê rica e sozinha, completamente abandonada por tudo e todos. Porque as pessoas que vão chegar perto de pessoas que estão ricas, via de regra, estão chegando por causa do dinheiro da pessoa. E então, meus queridos, no versículo 10, Paulo diz algo que nós conhecemos muito bem. Por que isso tudo acontece? Por que essa pessoa se afunda no mar de pecados? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aqui, irmão, só corrigindo. Muita gente fala errado. Tá vendo? O dinheiro é a raiz de todos os males. Não, o dinheiro é algo neutro. Dinheiro pode ser muito bom e dinheiro pode ser algo muito ruim. Não é isso? Dinheiro não tem uma característica moral. Mas o amor ao dinheiro é pecaminoso. E é o que Paulo está dizendo aqui. O apego ao dinheiro, o paixão pelo dinheiro, fazer com que o dinheiro seja mais importante do que a família. O amor ao dinheiro é mais importante do que a obra do Senhor. O amor ao dinheiro é a coisa principal. E tenha certeza que o amor ao dinheiro é a raiz de todo tipo de mal que acontece na vida de uma pessoa. As pessoas, irmãos, que amam demais o dinheiro, têm as suas famílias destruídas. Casamentos são desfeitos. Os melhores amigos se tornam inimigos. As pessoas ficam avarentas, insensíveis, só por causa do amor ao dinheiro. O dinheiro a gente usa. O dinheiro pertence ao Senhor. Lembra-se? Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude. O dinheiro que está na tua conta não é teu, não. Tá? Pertence ao Senhor. E você tem que usar da melhor maneira possível para a glória dele. E para o bem, seu bem e para o bem da sua família. Então nunca esqueça disso. E que se você utilizar isso de maneira errada, se o seu coração for para o dinheiro, você vai acabar com sua família. Você vai destruir o seu casamento. Você vai fazer a sua esposa infeliz. Você vai fazer o seu marido infeliz. Se você amar dinheiro acima de todas as coisas. E então Paulo conclui, no finalzinho do versículo 10, dizendo: e alguns, ou seja, alguns crentes, alguns cristãos, nessa cobiça, nesse desejo por dinheiro, se desviaram da fé. Lembram-se aquilo que Jesus falou? Ninguém pode servir a Deus e às riquezas. E se a pessoa ama o dinheiro, ela não tem como amar o Senhor. Então, alguns crentes, diz Paulo, se desviam da fé, porque amam mais ao dinheiro. E a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Queridos, quem ama demais o dinheiro, sofre dores, diz o apóstolo Paulo. São dores resultados do conflito, da angústia, da falta de paz, da consciência pesada, da culpa, dos castigos temporais que Deus aflige os idólatras. Todas as vezes que uma pessoa coloca o coração no dinheiro, isso vai ser instrumento de sofrimento. Bem, meus queridos, na nossa exposição de hoje, nós vimos que o apóstolo Paulo disse para Timóteo: meu filho, você vai reconhecer os falsos mestres, porque eles ensinam uma doutrina, uma outra doutrina, que não se conforma com as palavras do Senhor Jesus Cristo. Ele também tem um caráter arrogante, ele gosta de discussão, ele visa o lucro, ele está atrás de dinheiro. Então Paulo faz um parênteses para dizer que o lucro que o evangelho nos dá é o contentamento com o sustento e com a vestimenta. Aqui nesse mundo pode nos faltar tudo, mas se nós temos o nosso Deus, se temos o perdão e a vida eterna em Cristo Jesus, nós podemos viver contentes. E aí Paulo avisa Timóteo: Timóteo, você sabe, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não são poucos os que sucumbiram, que afogaram em muitos pecados por causa desse amor excessivo com o dinheiro. Meus queridos, quais lições práticas esse texto traz de maneira bem objetiva para nós? Primeiro é que nós precisamos conhecer bem a doutrina do evangelho, para não nos deixar enganar por falsos mestres. Esse texto aqui nos mostra que um dos problemas dos falsos evangelistas que pregam a teologia da prosperidade é a péssima teologia deles.
Existem falsos mestres. Estão aí na TV. Estão no rádio. É fácil se deparar com eles. E nós precisamos discernir o falso do verdadeiro. Antigamente, a gente não usa mais tanto dinheiro físico, né? Mas se lembra? Quando tantas vezes você ganhou uma cédula de real e você botava contra a luz? Para ver se era verdadeira? Você precisa pegar a doutrina daquilo que você escuta e colocar diante da luz do Evangelho. Para saber se isso é verdadeiro, se isso é falso. E muitas vezes, queridos, nós temos acompanhado pessoas em rede social, ainda mais hoje, péssimos teólogos, que não conhecem nada da Bíblia, é o que Paulo diz. Esses homens não entendem nada de Bíblia. Não sabem o que é salvação pela graça. Não sabem o que é a obra de Jesus. Não conhecem a doutrina da Trindade. Não conhecem quem é Deus. E muitas vezes a gente liga a TV e fica vendo aquele tanto de baboseira, de gente que só sabe berrar. Parece bode, que nem respira falando. E a gente fica ouvindo aquele tanto de besteira. E é por isso, queridos, que nós precisamos conhecer o ensino bíblico. Paulo diz que esses homens ensinam uma outra doutrina. E se nós consumirmos outra doutrina que não é a doutrina de Cristo, você está bebendo veneno. Ah, pastor, fulano é ótimo, só tem esse pontinho aqui que a doutrina dele é meio estranha. Se eu lhe desse um copo de café e botasse uma gotinha de veneno, você ia tomar? E por que você bebe um pouco de má doutrina? Queira a verdadeira doutrina de Cristo. Não queira nada além das Sagradas Escrituras. O que eu quero é Cristo, é a verdade de Cristo. Porque esses homens nem mesmo se conformam com Jesus, com a doutrina de Cristo. Não se deixe enganar. Peça a Deus discernimento. Leia a Bíblia, estude, não falte a EBD. Aprenda as Sagradas Escrituras, para que você não caia no enlaço desses homens, no engodo desses homens, que ensinam tanta mentira. Em segundo lugar, nós devemos estar cientes de quais são as motivações e o caráter dos pregadores que só falam em dinheiro. Você já viu aquele cara que só fala em dinheiro? Dê tanto, dê 1.000. Eu tenho uma profecia da parte de Deus para você. Você dá 1.000, eu tenho certeza que Deus vai lhe devolver 100.000. Já viu esse tipo de coisa? Eu já vi um bocado, gente. Sabe o que está no coração desses homens? Segundo a própria Escritura, é a ganância. A doutrina, a má doutrina desses homens é uma consequência do caráter deles. Esse tipo de pastor que só fala de dinheiro, de tomar dinheiro para si, está andando de jatinho para cima e para baixo, fazendas enormes, e o povo lá, incauto, tolo, dando dinheiro para esses homens, esses filhos de Satanás, que pensam que o evangelho é fonte de lucro, de piedade, a piedade é fonte de lucro. Alguns falam, irmãos, que nós não podemos julgar os pastores que só falam de dinheiro. Que é isso, pastor? Não julgarás. Não sou eu que estou julgando a Escritura. Eu estou constatando o óbvio. Certo? Lembram-se que Jesus disse: não dê pérolas aos porcos? Eu tenho que saber quais são os porcos, porque senão eu vou jogar as pérolas para ele. A Bíblia diz que eu tenho que saber quem são os porcos, quem ensina a falsa doutrina. Eles se apegam muito naquela expressão popular: não toque no ungido do Senhor. Tem muita gente que se sente ungido, já viu? Mas nós temos que verificar se esse ungido do Senhor está dizendo aquilo que a Bíblia ensina. Porque se ele diz que é ungido do Senhor e não prega a palavra do Senhor, logo, ele não é ungido do Senhor coisa nenhuma. Ele é um profeta de Baal, um profeta de Mamon, que só prega dinheiro. A motivação deles é ficar rico. E adivinha como que eles querem fazer isso? Às suas custas. Está bem em cima de você. Por isso, meus irmãos, muita cautela com a doutrina desses homens. E saiba o que está no coração desses homens. Você não está julgando, é a Bíblia que está julgando. Gente que só quer ganhar dinheiro com o evangelho é gente que se perdeu há muito tempo. Em terceiro lugar,
busquemos em Deus o contentamento, a alegria com aquilo que o Senhor nos tem dado. Meus irmãos, Deus nos dá o contentamento. Se tivermos sustento, se tivermos como nos vestir, esteja alegre. Lembre-se que tanto você quanto aquela pessoa que anda de iate riquíssimo, que usa o terno Armani, o relógio Rolex, ela vai morrer do mesmo jeito que você. O verme vai comer. Do mesmo jeito. O que usa Rolex e o que não usa nada vai ser comido por verme do mesmo jeito. Nada trouxeram ao mundo e nada vão levar desse mundo, diz a palavra de Deus. E Deus, irmãos, é aquele que é o nosso contentamento. A nossa alegria é Jesus. Se Jesus é a minha alegria, tendo muito ou tendo pouco, eu consigo encontrar satisfação. Não negocie a sua fé, os seus princípios, buscando enriquecer. E eu quero falar aqui de maneira especial para os jovens, até mesmo para as crianças aqui da igreja. Na escola, no ambiente fora da igreja, vocês vão ouvir o tempo todo as pessoas dizendo: trabalhe, ganhe muito dinheiro, seja próspero, seja rico. E pode ser, meus queridos, que vocês afoguem em meio a isso. Abandonem o evangelho. Por isso, muito cuidado. O propósito não é ganhar dinheiro por ganhar dinheiro. O propósito é ter dignidade, sustentar a família com dignidade e servir melhor a igreja. Você já viu alguém dizendo assim: maravilha, estou ganhando mais, agora eu posso dar mais dinheiro para a igreja? Você viu? E você pode contribuir mais com a igreja quando você ganha mais. Fique bem claro, não é com o pastor, tá? Sobre salário já estamos bem esclarecidos aqui, né? A contribuição com a obra de Deus, a maior riqueza que você deixa. O dinheiro que você deixa muitas vezes vai ser um problema para os seus filhos. Um problema para a sua posteridade. Mas tantas vezes o dinheiro que você manda lá para o missionáriozinho que está lá no meio do nada, que você nem sabe direito o nome dele, essa pessoa está ali pregando para crianças que estão em situação de risco, pregando para pessoas que não conhecem o Senhor Jesus Cristo. E às vezes é uma pessoa, uma criança daquela que se converte, e ela já leva Jesus para os descendentes dele, e assim o evangelho de Cristo vai crescendo. Meus queridos, que o Senhor nos dê a graça de vermos isso, de vermos como tantas vezes temos servido ao Deus dinheiro e não ao Deus criador dos céus e da terra. E eu quero concluir com a quarta e última aplicação para aqueles que estão conosco e que não têm o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Muitas vezes, a igreja e o evangelho são criticados por causa da presença desses falsos pastores da prosperidade. Esse texto deixa bem claro qual é a motivação deles. Eles pregam algo que não é evangelho. E muitas vezes, você critica eles quando também o seu coração idolatra dinheiro. É fácil ver o pecado do outro, quando muitas vezes o seu próprio coração tem esse mesmo tipo de pecado. Você ama o dinheiro, mas nessa noite, você é chamado, em primeiro lugar, para conhecer a verdadeira doutrina de Cristo. Você é chamado a não colocar o seu coração no dinheiro, porque quando você faz isso, você vai se afogar em tentações e em perdições. Você vai perder seu casamento, você vai perder os seus filhos, você vai perder a sua família, porque amou o dinheiro acima de todas as coisas. Que o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo, seja o nosso tesouro, a nossa herança, o nosso amparo. A grande riqueza que nós temos é Cristo Jesus. E que tenhamos a plena consciência disso, queridos. Vamos orar? Senhor Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque muitas vezes a nossa confiança tem estado no dinheiro, e muitas vezes no dinheiro que ainda nós esperamos ganhar, Senhor. Nos perdoa pela nossa insensatez. Nos vangloriamos do dinheiro que ainda esperamos ganhar um dia. Tem misericórdia que somos tão tolos, tão insensatos, Senhor,
E muitas vezes nós dizemos que a nossa confiança está na nossa conta bancária, naquilo que o Senhor nos deu. O nosso sustento está na tua bênção e não naquele que dá a bênção. O Senhor nos ajuda a tirar esse ídolo do nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a identificar os falsos mestres que existem até hoje, que pregam um evangelho mentiroso, que é uma outra doutrina. Que o Senhor dê a justa paga para esses homens, Senhor, que enganaram homens, que levaram pessoas para o inferno com esse falso evangelho. E faz com que conheçamos ainda mais a glória do teu evangelho, a glória de Cristo. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.